Tá chegando a hora, e o clima já começa a mudar em São Januário. A semana é quente, é decisiva, e o torcedor do Vasco sente no peito a vibração de quem sabe que quinta-feira pode ser o divisor de águas da temporada. Jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, partida que tem tudo para mudar o rumo do ano cruzmaltino. Mas antes de mergulhar nesse confronto pesado, tem muita coisa acontecendo nos bastidores do clube. Contratações, recusas, propostas milionárias e até um velho conhecido que voltou aos holofotes. Bora mergulhar nesse turbilhão de informações e entender o que tá rolando com o gigante da colina. Para começar, o Vasco agiu rápido e deu uma resposta importante a Fernando Diniz. O lateral direito Paulo Henrique está liberado. Depois de dias afastado por causa de dores na coxa direita, ele voltou aos treinos normalmente e deve estar à disposição para o jogo de quinta. A notícia foi recebida com alívio, porque o PH é um dos jogadores mais importantes para Diniz nesse elenco. É peça-chave na estrutura tática, dá profundidade no lado direito e tem uma leitura de jogo que casa com a ideia do treinador. Ele até entrou no jogo de ida contra o próprio Botafogo, mas precisou sair no intervalo por conta do desconforto muscular. Depois disso, ficou de fora da partida contra o Sport e foi diagnosticado com um edema. Desde então, foi monitorado com todo o cuidado possível, poupado de algumas atividades e agora está de volta, em boa hora. A comissão técnica acompanha dia após dia, mas se nada mudar, ele vai pro jogo. E isso pode fazer toda a diferença. Agora, enquanto Diniz ganha reforço em campo, fora dele, os bastidores continuam pegando fogo. Um assunto que deu o que falar foi a proposta que chegou pelo lateral esquerdo Leandrinho. Clube belga tentou tirar o garoto de São Januário, mas não colou. O Vasco bateu o martelo e recusou a oferta. O valor? Cerca de 19 milhões de reais por um empréstimo com opção de compra. Só que a diretoria cruzmaltina entendeu que não é o momento. Leandrinho tem potencial, está em processo de valorização, especialmente com o Mundial Sub-20 no radar, que acontece em outubro. A expectativa interna é que ele exploda nos próximos meses e se torne uma peça ainda mais valiosa. Então, neste instante, a porta está fechada. O Vasco quer usar o jogador, dar minutagem, colocar em vitrine. Só uma proposta considerada irrecusável poderia mudar esse cenário. Mas por enquanto, a decisão foi clara, Leandrinho fica. E esse movimento do Vasco mostra uma mudança de mentalidade. O clube começa a perceber que segurar joias da base ou promessas em ascensão pode render mais lá na frente do que aceitar qualquer oferta. E nesse ponto entra uma comparação inevitável com o que aconteceu com o Bahia e o atacante uruguaio Luciano Rodrigues. Lembra dele? O Vasco tentou contratar no início do ano passado, chegou a abrir negociações com o Liverpool do Uruguai, mas não avançou. A 777 Partners, que ainda comandava o futebol vascaíno naquela época, até colocou valores na mesa, mas esbarrou no preço. Resultado: o Bahia entrou forte na jogada, comprou o jogador por cerca de 65 milhões de reais e agora está vendendo por quase o triplo. O destino? O futebol da Arábia Saudita. Rodrigues não teve uma temporada de encher os olhos no Brasil. Foram 13 gols em 47 jogos neste ano, números razoáveis, mas longe de serem estrondosos. Ainda assim, por ser jovem, com passagem pela seleção uruguaia principal e base, chamou a atenção do mercado internacional. E aí vem o ponto que dói no torcedor do Vasco, a chance de ter feito esse investimento lá atrás, quando ele custava menos, e hoje estar colhendo os frutos. O futebol virou isso, inteligência de mercado, ousadia nos bastidores e visão de futuro. E o que o Bahia fez é exatamente o que o Vasco precisa fazer mais vezes. Comprar bem, apostar com inteligência e vender com lucro. É assim que se reestrutura financeiramente um clube que passou por tantos anos de dificuldade. E não adianta pensar pequeno. O torcedor pode até estranhar a chegada de nomes como o Andrés Gomes, por exemplo, mas é esse tipo de jogador que pode virar uma mina de ouro. Jovem, promissor, vindo de fora, com um perfil de revenda. Se der certo, explode no Brasileirão e logo está sendo monitorado por clubes da Europa. O que não pode acontecer é perder mais oportunidades como a de Luciano Rodrigues, por medo de colocar um pouco mais de dinheiro na mesa.
A diretoria precisa entender que em alguns casos, investir é lucrar. E o caso do Bahia mostra isso com todas as letras. Enquanto isso, entre as boas e más notícias, um ponto que mexe com o emocional de qualquer amante do futebol, o acesso do Santa Cruz para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pode parecer fora do eixo, já que o papo aqui é sobre o Vasco, mas tem tudo a ver. Afinal, estamos falando de uma camisa pesada, de um clube tradicional, de um símbolo do futebol brasileiro. E tem ainda a conexão direta com o Vasco através de um nome conhecido, Marcelo Cabo. Técnico que passou por São Januário em 2021, teve um início promissor com direito à vitória sobre o Flamengo no Carioca, mas não conseguiu manter o bom momento na Série B e acabou sendo demitido. Depois disso, a carreira deu uma esfriada. Só que agora ele renasce comandando o Santinha, levando o clube de volta à terceira divisão e resgatando a paixão de uma torcida que nunca abandonou. A festa na Arena das Dunas foi linda. Uma cena que emociona até quem não tem ligação direta com o Santa Cruz. E é aí que entra o sentimento do verdadeiro torcedor. A gente ama o Vasco, defende o Vasco, mas acima de tudo ama futebol. E ver o Santa Cruz renascer é ver o futebol ser celebrado como ele merece. A gente quer mais clubes como o Santa, como o América de Natal, como o Náutico, como o Sport, como o Coritiba na elite. Times com história, com torcida, com alma. Menos projetos artificiais, menos estádios vazios, mais paixão nas arquibancadas. É isso que move o esporte, é isso que faz a mágica acontecer. E que sirva de lição também, o futebol brasileiro precisa valorizar suas raízes, dar espaço para seus gigantes adormecidos. Porque quando eles voltam, o espetáculo é garantido. E voltando ao Vasco, tudo isso serve também de combustível. Quinta-feira é dia de guerra, é dia de decisão, e a energia precisa vir de todos os lados. Torcida, elenco, diretoria, todos empurrando na mesma direção. É o tipo de jogo que pode mudar completamente a atmosfera da temporada. Uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil, superando um rival como o Botafogo, pode trazer de volta o orgulho, a confiança, o espírito de luta. Não vai ser fácil, claro que não. Mas o Vasco já mostrou em outras ocasiões que sabe crescer nas adversidades. E com peças importantes voltando, como Paulo Henrique, o time chega mais forte. A preparação segue intensa. Desde a última quarta-feira o elenco vem sendo trabalhado com foco total nesse confronto. E agora, com o início da semana decisiva, o clima dentro do clube muda. Tudo gira em torno do jogo. Não tem mais espaço para distração. É hora de foco total, de pensar cada detalhe, cada movimentação, cada substituição. Fernando Diniz sabe disso e tem liderado esse processo com intensidade. Ele sabe que pode fazer história. E o torcedor, mesmo desconfiado em alguns momentos do ano, começa a sentir aquele frio na barriga de quem sabe que algo grande pode estar prestes a acontecer. Quinta-feira tem Vasco e Botafogo no Newton Santos, e quem estiver lá vai sentir na pele o que é vestir essa camisa em uma noite de decisão. A arquibancada vai pulsar. E não tem desculpa, não tem cabine de imprensa, não tem conforto de tribuna. É jogo para viver com o coração. É jogo para estar junto, gritar, apoiar, empurrar. Porque se tem uma coisa que o vascaíno nunca perdeu, mesmo nos piores momentos, é a paixão. E é essa paixão que pode ser o diferencial mais uma vez. E se a gente parar para pensar, o tamanho dessa quinta-feira vai muito além de uma vaga na semifinal. É sobre resgatar o orgulho, reconectar o torcedor com o time, criar uma atmosfera de pertencimento que há muito tempo parece adormecida. Desde que o Vasco começou a oscilar no Brasileirão, perder jogos que não podia e ver a tabela se distanciar da parte de cima, a confiança foi caindo, o ambiente esfriando. Mas agora, diante de um clássico decisivo, com tudo em jogo e a possibilidade real de escrever um novo capítulo, o clima muda. E muda mesmo. Os jogadores sabem disso, sentem isso nos treinos, nas redes sociais, na expectativa que se forma do lado de fora. Essa é uma chance que pode marcar a virada da temporada. Fernando Diniz, mesmo com todas as críticas que recebe pela forma como seu time se expõe, sabe muito bem trabalhar momentos como esse.
Ele é um técnico que gosta do desafio, da pressão, do jogo grande. Gosta quando o ambiente esquenta e exige uma resposta rápida. E, acima de tudo, ele conhece os atalhos emocionais para mexer com o grupo. Desde que chegou, ele tem tentado dar identidade ao elenco, algo que ainda oscila, mas que pode aparecer com força quando o grupo sente que há algo em disputa que vale a pena. E essa quinta-feira é o típico jogo que exige mais do que tática, exige alma, exige raça, exige vontade de mudar a própria narrativa. E não dá para falar em narrativa sem lembrar da fase instável que o Vasco atravessou ao longo da temporada. Momentos de apatia, de atuações abaixo do esperado, de críticas pesadas da torcida e da imprensa. Mas é justamente por isso que esse jogo contra o Botafogo ganha ainda mais peso. É a possibilidade de virar a chave, de deixar a crise para trás, de escrever uma história diferente. E é nesses momentos que o torcedor precisa ser o combustível. Porque a torcida do Vasco é diferente. Ela é passional, é barulhenta, é exigente, mas quando sente que o time tá dando sangue, ela abraça, ela empurra. E quinta-feira o Nilton Santos vai ver isso de perto. Do lado do Botafogo, o clima também é de decisão. Eles sabem que tem vantagem, que fizeram um bom jogo na ida, que tem um elenco equilibrado. Mas sabem também que o Vasco cresce quando é colocado contra a parede. O histórico do confronto mostra que clássico não tem favorito, e que o peso da camisa faz diferença. A pressão vai estar dos dois lados. E é aí que entram os detalhes. É nesse tipo de partida que um erro individual pode custar caro, que uma jogada isolada pode decidir. E por isso, ter o elenco completo, ou mais próximo disso, é fundamental. Paulo Henrique voltando, por exemplo, não é apenas uma boa notícia técnica. É uma resposta ao torcedor, é um sinal de que o clube está se organizando, se cuidando, pensando grande. E falando em pensar grande, tem uma movimentação nos bastidores que também mostra isso. O Vasco tem analisado com mais cuidado seu posicionamento no mercado. A diretoria começa a entender que, para crescer de verdade, não pode apenas comprar jogadores. Tem que comprar oportunidades. Investir em jovens com potencial de revenda, jogadores que podem render dentro de campo e gerar receita lá na frente. É o que clubes do Brasil inteiro têm feito, e o exemplo mais recente é o que o Bahia fez com Luciano Rodrigues. A diretoria vascaína sabe que perdeu uma chance ali, mas está tentando corrigir essa rota. E isso pode ser visto com clareza nas últimas movimentações. O nome de Leandrinho, por exemplo, não está sendo valorizado à toa. O garoto tem mercado, tem qualidade, e o Vasco não pode se dar ao luxo de perder ele por um valor que não reflita o que ele pode se tornar. A proposta belga, que parecia razoável à primeira vista, foi tratada com frieza pela diretoria. E essa frieza é importante. É sinal de maturidade. Antigamente, talvez esse tipo de negociação tivesse avançado só para aliviar as contas do mês. Mas agora, com uma gestão mais consciente, o clube começa a pensar a médio e longo prazo. Isso não significa que o Vasco vai segurar todos os seus talentos, mas sim que vai vendê-los no momento certo, pelo valor certo. E isso tem tudo a ver com o trabalho do Admar Lopes, que vem sendo uma figura importante nos bastidores. Ele tem sido o elo entre a comissão técnica e a direção, além de ser o responsável direto por conduzir essas conversas com clubes interessados em atletas do elenco. E foi ele quem levou à diretoria a proposta do Clube Bruges. A resposta foi firme: não neste momento. Leandrinho vai continuar sendo trabalhado, vai continuar sendo observado, e se brilhar no Mundial Sub-20, como se espera, o valor de mercado dele pode até dobrar. É um ativo importante, e o Vasco sabe disso. Enquanto isso, o elenco vai se moldando para essa reta final de temporada. Além da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro ainda reserva muita coisa. O Vasco precisa subir na tabela, precisa mostrar mais consistência, precisa encontrar um padrão que hoje ainda oscila muito. E jogos como o da quinta-feira servem como termômetro. Se o time entrar bem, jogar com personalidade, mesmo que não consiga a classificação, já mostra que tem capacidade de competir em alto nível. E isso é essencial para o restante do ano. O Brasileirão é longo, exige regularidade,
e o Vasco precisa transformar esses momentos de decisão em combustível. E voltando à questão da torcida, o sentimento que paira no ar é de que o Vasco tá precisando daquele empurrão emocional. Aquele jogo para lavar a alma, para explodir de emoção, para fazer o torcedor sair do estádio com o peito estufado, dizendo: esse é o meu time. E quinta tem tudo para ser esse jogo. O Botafogo é um rival difícil, tem qualidade, tem elenco, mas também tem seus pontos fracos. E o Vasco precisa explorar isso. Precisa entrar ligado, pressionando, propondo o jogo quando der e sabendo sofrer quando for necessário. A torcida vai cobrar, vai pressionar, mas também vai apoiar. Porque quando o vascaíno sente que o time tá lutando, ele se entrega. E isso pode fazer toda a diferença. A semana vai ser intensa, os treinos serão fundamentais, e Fernando Diniz vai ter que montar uma equipe equilibrada, com cabeça no lugar e coração na ponta da chuteira. Ele sabe que o torcedor tá esperando um time valente, que enfrente o Botafogo de igual para igual, que não se esconda. E se isso acontecer, se o Vasco mostrar garra, determinação e organização, tudo pode acontecer. A classificação tá em aberto, o jogo tá em aberto, e o futebol, esse imprevisível maravilhoso, pode sorrir para o lado cruzmaltino. E enquanto o elenco treina, a diretoria se movimenta, e a torcida se organiza, o clima de decisão vai tomando conta de tudo. É como se o tempo passasse mais devagar, como se cada dia antes do jogo fosse uma eternidade. A ansiedade aumenta, a expectativa cresce, e a certeza de que algo grande pode acontecer vai ganhando força. É esse tipo de atmosfera que o Vasco precisa aprender a usar a seu favor. Porque grandes clubes vivem de grandes momentos. E quinta-feira é um deles. Talvez o maior do ano até aqui. É jogo para colocar na história. É noite de Copa, é noite de Clássico, é noite de Vasco. E no meio disso tudo, fica a reflexão: o que esse jogo representa? Representa esperança, representa retomada, representa a chance de provar que o Vasco não é apenas um gigante pelo passado, mas um gigante em reconstrução, pronto para voltar ao protagonismo. E quando o apito inicial soar, tudo o que aconteceu até aqui vai ficar em segundo plano. Não importa mais as derrotas passadas, os erros, os tropeços. O que importa é o agora. É fazer 90 minutos de entrega total. E se o Vasco conseguir colocar em campo o que representa fora dele, sua história, sua torcida, sua tradição, pode ter certeza que o adversário vai sentir. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Thales Magno, promessa que brilhou em solo internacional, desembarcou no Rio de Janeiro nesta manhã, e a cidade já respira a expectativa de seu retorno aos gramados brasileiros. Fontes próximas ao jogador e ao clube dão conta de que o atacante está prestes a assinar contrato com o Vasco da Gama, em um movimento que promete agitar não apenas os torcedores, mas também o mercado da bola. O burburinho começou a se intensificar ainda no aeroporto, quando fãs e jornalistas avistaram Thales Magno chegando com semblante confiante, acompanhado por sua equipe de empresários. Apesar do clima de mistério, circulam informações de que os últimos detalhes contratuais já estariam alinhados, faltando apenas o acerto oficial para que o anúncio se torne realidade. Nos bastidores, especula-se que a negociação envolve um contrato de médio prazo, com cláusulas que poderiam permitir uma futura transferência ao exterior, caso o atacante siga brilhando no cenário nacional. A expectativa entre os dirigentes do Vasco é de que Thales Magno possa se tornar rapidamente o centro das atenções, trazendo não apenas gols e assistências, mas também uma injeção de entusiasmo para a torcida, que tem vivido altos e baixos nos últimos campeonatos. As redes sociais do clube já começaram a se agitar, com torcedores compartilhando fotos antigas e memórias da primeira passagem do jogador, em um clima que mistura nostalgia e esperança. Enquanto isso, especialistas em mercado esportivo comentam que o retorno de Thales Magno poderia influenciar diretamente nas próximas contratações do Vasco, funcionando como um chamariz para novos talentos. Ainda não se sabe se o anúncio será feito ainda hoje, mas fontes extraoficiais afirmam que a diretoria pretende divulgar uma coletiva nos próximos dias, possivelmente com o jogador vestindo a camisa cruz-maltina e fazendo sua primeira declaração oficial à torcida. Se confirmado,
O retorno de Thales Magno ao Vasco promete movimentar não apenas o Rio de Janeiro, mas todo o futebol brasileiro, reacendendo debates, expectativas e, claro, muitos sonhos. Enquanto a confirmação não vem, os burburinhos continuam crescendo, torcedores lotam bares, redes sociais e grupos de mensagens, cada um tentando decifrar o que realmente está acontecendo. Uma coisa, porém, parece clara: a cidade está pronta para receber de volta um de seus filhos mais promissores, e o Vasco, se tudo se concretizar, poderá ganhar um reforço capaz de mudar o rumo da temporada e incendiar de vez a paixão de sua torcida. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.